Nós estamos em Mateus capítulo 26. Hoje leremos do versículo 17 ao 19, as instruções do Senhor Jesus para a preparação da Páscoa. A informação básica de Mateus é que isso aconteceu na quinta-feira. Como sabemos que é quinta-feira? Primeiro dia da festa dos pães asmos. Antes da Páscoa dos judeus, eles faziam um ritual doméstico, que até hoje é observado, de tirar todo o fermento de dentro das casas. Era dever do dono da casa vasculhar a casa inteira, até dentro de gavetas, dentro de qualquer coisa, de latas ou de latas hoje, naquele tempo não tinha lata, né? Dentro de potes, de vasos, e para garantir que não ficasse nenhum só pedaço de pão fermentado ou algum traço de fermento, ele fazia uma oração no segundo dia, que era na sexta-feira, antes da celebração da Páscoa, dizendo que ele declarava perante Deus que a casa dele estava livre de fermento. Pois bem, a Páscoa começava depois que a casa era limpa do fermento. Certamente a razão do fermento é bem claro na Bíblia. O fermento sempre é símbolo de coisa ruim, de coisa que contamina, e a ideia do Senhor com isso era deixar tudo para trás. No caso aqui, era Jesus com seus 12 discípulos, 12 apóstolos, e tem que celebrar a Páscoa, mas cada um vive em cidade diferente, o próprio Senhor Jesus. A celebração seria em Jerusalém. Então o Senhor resolve usar a casa de um certo homem. Muito provavelmente foi a casa de João Marcos. Muito provavelmente, porque 2, 3 meses depois, Pedro se dá no meio da rua à noite e fica pensando para onde vou, e ele diz: vou para a casa de João Marcos, porque ela tem oração, constante oração. Chega, era uma casa grande, tinha criados, muito provavelmente foi a mesma casa em cujo cenáculo o Espírito Santo desceu naquele dia, a mesma casa em que a igreja fez a eleição de Matias, ou seja, cabia 120 pessoas. Tudo indica que é a casa da mãe de João Marcos. E tem um detalhe que só Marcos escreve, que que um rapaz foi tomado, tentaram prender um rapaz no jardim do Getsemane, e ele fugiu, soltando o lençol, e correu nu. Dá a impressão que a assinatura de Marcos é como se eles tivessem ido para casa. Chegando lá, João Marcos acordou, foi talvez para Betânia para avisar Jesus, sabia que Jesus dormira em Betânia. Não encontrando lá, procurou no Getsemane e já chegou, a confusão estava armada. Pois bem, mas o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, só diz o seguinte: vocês vão encontrar um certo homem. Duas dúvidas. Primeiro, por que vão encontrar um certo homem? Para que Judas não soubesse com antecipação onde ele estaria em determinada hora. Judas levaria os guardas lá. Como de fato parece que levou. Os guardas chegaram lá, João Marcos acordou e não teve tempo de vestir as roupas. Enrolou-se no lençol. Dos outros evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas, curiosamente, são mais detalhados que Mateus. Lucas é normal ser mais detalhado, mas Marcos não. É dito que Jesus mandou que eles encontrassem um homem que estivesse carregando um cântaro. Naquele tempo, quem carregava cântaro eram as mulheres, homens carregavam coisas maiores. Era uma coisa que se destacava. Alguns dizem: o Senhor sabia que aquele homem ia carregar água num cântaro. Mas pode ser também que o Senhor havia combinado com ele antecipadamente: olha, tal dia você
se abasteça de água com um cântaro que meus discípulos vão procurar você. Pode ser que o Senhor combinou esse sinal, nós não sabemos. Mas esse homem, tudo indica, não era o pai de João Marcos, porque a casa é conhecida como a casa da mãe de João Marcos. Isso acontecia apenas com as viúvas, provavelmente um servo da casa. Como Rode era serva daquela casa, e nós ficamos sabendo isso no escape de Pedro. Por que Jesus tem que mandar antecipadamente preparar essa Páscoa? A Páscoa era feita mais ou menos para 10 pessoas. Era calculada por aí. Tinha 13 com Jesus. Lembre, Judas participa da Páscoa. Então não é 11 mais Jesus, é 12 mais Jesus. O curioso é que isso não é a única razão pela qual os habitantes da casa não participam da Páscoa. Porque poderia calcular por 10 pessoas, aí seria 2 cordeiros. Nada impedia que tivesse mais de 10 pessoas, mas era calculado um cordeiro para cada 10 pessoas. Mas é curioso que o Senhor Jesus diz que, aliás, reparem o modo como o Senhor Jesus se dirige. Versículo 18, ele lhes respondeu, ide a casa ter com um certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Muito provavelmente o Senhor já tinha combinado com ele. Isso explica a liberdade que o Senhor tem de dizer, em tua casa eu vou lá. E ele explica uma liberdade muito maior. Você fazer uma ceia com 12 amigos e não convida ninguém na casa. E João descreve esse local como um amplo e espaçoso cenáculo e diz que lá havia mobília e, além da mobília, uma bacia com água. O quadro está pronto. Não vou entrar em detalhes sobre a ceia, porque nós vamos ver amanhã, se Deus quiser. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: o Senhor Jesus sabia exatamente o que ia acontecer com ele, inclusive que desse lugar sairiam 2 que lhe trairiam: Judas, que vai vendê-lo, e Pedro, que momentos antes disse que nunca o negaria. Todos 2 participaram da ceia. Um participou indignamente e matou-se. O outro participou dignamente, apesar de sua bravata. Sofreu amargamente os 3 dias, mas foi recuperado pelo Senhor Jesus. Negou 3 vezes. O Senhor Jesus vai cobrar dele uma declaração tripla: tu me amas? Meus irmãos, a preparação para a ceia do Senhor, portanto, é um motivo de nós aprendermos que não é chegar na igreja e participar da ceia, nos preparar para ela, como nós nos preparamos para o dia do Senhor. Fazemos tudo o que temos que fazer nos dias da semana, para que no dia do Senhor só nos reste participar do culto ao Senhor, também a Santa Ceia. Jesus nos deu exemplo, preparou antecipadamente e tomou cuidados para que não fosse interrompido por nenhum traidor. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde.